Pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Então, nós vamos para mais uma aula de correção das atividades que foram realizadas no mês de maio. Foram atividades relacionadas, né, à calorimetria, quantidade de calor, calor latente, e também nós estudamos um pouco da equação dos gases, e os tipos de transformações isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Então, a correção das atividades, bom estudo, boa sorte, qualquer dúvida é só chamar. Beijos. Pessoal, então vamos lá. É o gabarito, né, da aula do dia 4/5. O conteúdo dessa aula foi a quantidade de calor. Então, a questão, o calor específico de determinada substância é igual a 0,8 calorias por grama vezes graus Celsius. Quantas calorias devem ser fornecidas para que? Letra A. 1 grama dessa substância tem a sua temperatura elevada em 4 graus Celsius. Pessoal, para resolver isso daí, nós vamos lembrar da relação matemática de quantidade de calor. Então, quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Então, substituindo os valores aqui, nós temos que a massa é de 1 grama, o calor específico é de 0,8 e a temperatura, a variação da temperatura é de 4 graus Celsius. Certo? Então, fazendo essa multiplicação, nós temos que a quantidade de calor é de 3,2 calorias. Letra B. 5 gramas dessa substância tem a sua temperatura elevada em 1 grau Celsius. A mesma coisa, vamos pegar a relação, né, o que macete, substituindo os valores e efetuando a multiplicação, nós temos uma quantidade de calor igual a 4 calorias. Letra C. 5 gramas dessa substância tenha sua temperatura elevada em 4 graus Celsius. Mesmo procedimento que macete, quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Substituindo os valores e efetuando a multiplicação, nós temos aí uma quantidade de calor necessário de 16 calorias. A letra D eu não vou fazer ela porque ela é semelhante, na verdade ela é igual, né, à letra A. Questão 2. Um corpo formado por determinado material recebe 2.000 calorias e teve sua temperatura elevada em 50 graus Celsius. Qual é o valor da capacidade térmica? Então, a capacidade térmica é uma grandeza física utilizada para caracterizar a variação de temperatura dos corpos ao receber calor. Matematicamente falando, a capacidade térmica representada pela letra C maiúscula é igual à quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Então, para mim saber a capacidade térmica, basta eu dividir a quantidade de calor, que foi 2.000 calorias, pela variação da temperatura, que foi de 50 graus Celsius. 2.000 dividido por 50, 40 calorias por grau Celsius. 3. Uma massa de 500 gramas de determinado material foi aquecido, recebendo 4.000 calorias e variando sua temperatura em 25 graus Celsius. Qual é o valor? Letra A. Da capacidade térmica desse corpo. Então, da mesma forma que nós fizemos na questão anterior, né? A capacidade térmica é igual à quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. A quantidade de calor recebida foi de 4.000 calorias. A variação da temperatura foi de 25 graus Celsius. Substituindo os valores, nós temos 4.000 dividido por 25. Isso vai me dar uma capacidade térmica igual a 160 calorias por grau Celsius. Letra B. O calor específico do material que forma esse corpo. O calor específico é uma característica do material. Matematicamente falando, o calor específico é representado pela letra C minúsculo e é igual à capacidade térmica dividido pela massa. A capacidade térmica desse corpo, nós encontramos ela na letra A da questão.
Substituindo os valores, né, a massa de 500 gramas vai ficar 160 dividido por 500. Então, o calor específico é igual a 0,32 caloria por grama vezes graus Celsius. Pessoal, então nós vamos agora para o gabarito de física do dia 11, da lista realizada no dia 11/5, relacionada ao conteúdo calor latente. Então, calor latente de uma mudança de estado físico é a quantidade de calor que cada unidade de massa da substância deve receber ou ceder a fim de efetuar a transição completa de um estado para o outro, mantendo-se a temperatura constante. Então, nós estudamos sobre a mudança de fase, que no momento das mudanças de fase, o corpo ele continua absorvendo ou cedendo calor sem que haja uma variação da temperatura. Então, a questão 1. Calcule a quantidade de calor necessário para converter 40 gramas de álcool etílico que está a temperatura de 79 graus Celsius do estado líquido para o estado gasoso. Então, consultando a tabela, temos que o valor, né, do álcool etílico vaporiza a 79 graus Celsius. Seu calor latente de vaporização é igual a 204,3 calorias por grama. Então, com base nisso, nós podemos calcular que a quantidade de calor necessário nessa transição, nessa mudança de fase, é igual a massa vezes o calor latente de vaporização. Substituindo os valores, né, a massa de 40 gramas, o calor latente de vaporização é de 204,3. Efetuando essa multiplicação, nós temos que a quantidade de calor necessário é de 8.172 calorias, ou seja, eu preciso fornecer 8.172 calorias para que o álcool ele passe do estado líquido para o estado gasoso. Questão 2. Calcule a quantidade de calor necessário para converter totalmente 80 gramas de água a 18 graus Celsius em vapor de água a 120 graus Celsius. Então, dados, né, o calor específico da água líquida é de 1 caloria por grama vezes graus Celsius e o calor específico do vapor de água é igual a 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius. Pessoal, para isso, nós iremos primeiro, a primeira etapa, o primeiro passo para resolver isso aí é o que? Levar a água à temperatura de vaporização. Ela deve receber certa quantidade de calor sensível dada por. Então, primeiro nós vamos elevar essa água, que ela está a 18 graus Celsius, à temperatura de vaporização. Qual que é a temperatura de vaporização? 100 graus Celsius. Então, nós vamos utilizar aqui, né, o macete para ver essa quantidade de calor. Então, vamos substituir aqui. A massa da água é de 80 gramas. O calor específico da água líquida é de 1 caloria por grama vezes graus Celsius. A variação da temperatura, inicialmente, ela está a uma temperatura de 18 graus Celsius. Eu quero elevar a temperatura de vaporização, ou seja, 100 graus Celsius. Então, variação, temperatura final menos inicial, 100 menos 18. Efetuando as operações matemáticas, né, a subtração aqui depois multiplicando, nós temos que o Q1, a quantidade de calor necessário para elevar 80 gramas de água de 18 graus Celsius a 100 graus Celsius é de 6.560 calorias. A segunda etapa, né, do nosso trabalho. Para transformar a água a 100 graus Celsius em vapor, a mesma temperatura, temos... Aí agora nós vamos pegar a equaçãozinha, né, que relaciona o calor latente, porque esse é aquele momento que a água ela continua recebendo calor sem que haja variação na sua temperatura.
Substituindo os valores, então a quantidade de calor é igual a 80 vezes 540. Efetuando a multiplicação, nós temos que a quantidade de calor necessária para essa transição de fase é de 43.200 calorias. O terceiro passo, agora que nós passamos essa quantidade de água, né, do estado líquido para o vapor. Então, o terceiro passo é, para levar o vapor de água de 100 graus Celsius a 120 graus Celsius, novamente a quantidade de calor é dada pelo macete. Então, quantidade de calor é igual massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Substituindo os valores, né, a minha massa é de 80, o calor específico do vapor de água é de 0,5, a variação da temperatura, a temperatura inicial é de 100 graus Celsius, menos, e a final é de 120, então, temperatura final menos inicial, 120 menos 100. Fazendo a multiplicação, nós temos aí, né, que a quantidade de calor é de 800 calorias. Agora, nós precisamos somar a quantidade de calor obtidas nas etapas anteriores. Então, eu vou pegar a minha quantidade de calor total, vai ser a soma da quantidade de calor da etapa 1, mais a etapa 2, mais a etapa 3. Então, isso vai me dar uma quantidade de calor de 50.560 calorias. Questão 3. Uma fonte de calor ao nível do mar funcionou durante 40 minutos, fornecendo a quantidade de calorias necessárias para que 500 gramas de água a 12 graus Celsius contida em um recipiente entrassem em ebulição e, além disso, 200 gramas da quantidade inicial se transformassem em vapor de água a 100 graus Celsius. Desprezando a capacidade térmica do recipiente, determine a potência da fonte de calor em calorias por segundo. Então, os dados, né, para a água, o calor específico é de 1 caloria por grama vezes graus Celsius, o calor latente de vaporização é 540 calorias por grama. Então, o primeiro passo, né, para elevar a temperatura de 500 gramas de água de 12 graus Celsius a 100 graus Celsius, a quantidade de calor necessária é, então, mais uma vez, nós vamos utilizar o que macete. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Substituindo os valores, nós temos 500, né, vezes 1, que é o calor específico, e a variação da temperatura. A temperatura inicial é de 12 graus Celsius e a final de 100 graus Celsius. Então, vai ficar 100 menos 12. Efetuando os cálculos matemáticos, né, nós temos uma quantidade de calor igual a 44.000 calorias. Então, a segunda etapa aí, né, para transformar as 200 gramas de água em vapor a 100 graus Celsius, a quantidade de calor, então nós vamos utilizar agora o calor latente, né? Então, quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente de vaporização. Substituindo os valores, né, quantidade de calor vai ser igual a 200 vezes 540, isso vai dar 108.000 calorias. Assim, a quantidade de calor total vai ser 44.000, que nós encontramos na primeira etapa, aquela etapa, né, que nós elevamos a temperatura da água a 100 graus Celsius, mas é a quantidade de calor necessária para a transição de fase, que é 108 calorias. Somando, nós temos que a quantidade de calor total vai ser de 152 calorias. 152.000 calorias. Então, a potência da fonte funcionando a 40 minutos lembrando que potência, o que é a potência? Potência é energia dividido pelo tempo. Nesse caso aqui, nós sabemos que calor é um tipo de energia, né? Então, a nossa energia vai ser 152.000 calorias,
que é a quantidade de calor, dividido pelo tempo. 40 minutos eu preciso transformar para segundos, então vai ser 40 vezes 60. Isso vai dar 2.400 segundos, dividindo 152.000 por 2.400, eu terei que a potência vai ser de 63,33 calorias por segundo. Então, vamos lá para o gabarito, né, de física, da lista realizada dia 18/5, sobre o estudo dos gases. Então, questão 1. Sem alterar a massa e a temperatura de um gás, desejamos que um sistema que ocupa 800 ml a 0,2 atm passe a ter uma pressão de 0,8 atm. Para isso, o volume do gás deverá ser reduzido para... Olha só, observe, logo aqui no início ele diz que a massa e a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, qual é o tipo de transformação? É uma transformação isotérmica. Então, ele varia, né, a pressão, ele quer que a pressão passe de 0,2 atm para 0,8 atm e ele pergunta o quanto o volume deverá ser reduzido, né? Utilizando a equação dos gases e igualando, né, nós vamos pegar a pressão inicial vezes o volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Substituindo os valores, a minha pressão inicial é de 0,2 vezes meu volume inicial de 800, que é igual a minha pressão final é de 0,8 vezes o volume final que eu quero descobrir. Então, esse 0,8 ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 0,2 vezes 800 dividido por 0,8. Isso vai me dar um volume final de 200 ml, ou seja, letra D. A alternativa certa vai ser a letra D. Questão 2. Uma certa massa de gás é contida com temperatura constante, apresenta 100 centímetros cúbicos confinados a 1 atm de pressão. Qual o volume final da mesma massa de gás quando a pressão passar para 4 atm? Mais uma vez, nós temos temperatura constante, então nós temos uma transformação isotérmica. Da mesma forma que nós fizemos anteriormente, né? Então, pressão inicial vezes o volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Substituindo os valores, nós temos que a pressão inicial é de 1 atm. O volume inicial é de 100 centímetros cúbicos, vezes a pressão final de 4 atm e o volume é o que eu quero descobrir. Mais uma vez, esse 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, o volume final vai ser 1 vezes 100 dividido por 4. Isso vai me dar um volume de 25 centímetros cúbicos. Então, a alternativa certa é a alternativa B. Questão 3. Certa massa gasosa ocupa um volume de 800 ml a 23 graus Celsius, numa dada pressão. Qual a temperatura na qual a mesma massa gasosa, na mesma pressão, ocupa um volume de 1,6 litros? Então, a mesma pressão. Então, não teve uma variação de pressão. Então, essa transformação é uma transformação isobárica. Então, agora, é importante lembrarmos que a temperatura considerada deve ser a temperatura absoluta do gás, ou seja, escala Kelvin. Assim, o primeiro passo para a resolução do exercício é a conversão das escalas termométricas. Então, para transformar uma temperatura que está em graus Celsius para Kelvin, nós temos essa relação aqui. Então, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Então, a minha temperatura inicial vai ser que é de menos 23 graus Celsius, eu substituo, vai ficar menos
23 mais 273, nós temos aí que essa temperatura é de 250 Kelvin. Então, agora, nós vamos ver, né? Eu tenho uma variação de volume e uma variação de temperatura. Então, nós temos essa relação aqui. O volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. Substituindo os valores, né, vai ficar 108 dividido por 250, que é igual a 1,6 vezes a temperatura final. Essa temperatura final, ela está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando, fazendo as operações matemáticas, né? Multiplicando cruzado aqui para isolar a temperatura final, vai ficar 1,6 vezes 250 dividido por 0,8. Fazendo a multiplicação e a divisão, nós temos aí uma temperatura final de 500 Kelvin. Questão 4. Um frasco fechado contém um gás a 27 graus Celsius, exercendo uma pressão de 3 atm. Se provocarmos uma elevação na sua temperatura até atingir 227 graus Celsius, qual será a nova pressão, mantendo o volume constante? Agora, nós temos uma transformação isovolumétrica. Ok? Então, o volume nesse caso aqui, ele se mantém constante. Como eu disse para vocês anteriormente, o primeiro passo que vocês olharem uma temperatura em graus Celsius, vocês precisam transformar ela para Kelvin, para escala absoluta. Eu disse isso no outro vídeo e repito. Tome cuidado com isso, porque isso faz muita questão sair errada por esse detalhe. Então, vamos transformar aí, né, a temperatura inicial de 27 graus Celsius mais 273 vai dar 300 Kelvin. A temperatura final, que é 227 mais 273, é 500 Kelvin. Substituindo, né, esses valores aí na relação, pressão inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final vezes a temperatura final. Substituindo os valores, né, vai ficar 3 dividido por 300. Esse 500 aqui, ele está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Realizando, né, as operações matemáticas, nós teremos aí uma pressão de 5 atm. Então, a resposta certa é a letra D. Pessoal, obrigada pela atenção. Qualquer dúvida é só chamar, estou aqui à disposição. Beijos, bom trabalho para vocês.